Tens um cão? Um gato? Uma tartaruga? Um pato? Gostavas de melhorar a tua relação com o teu animal? Queres saber mais coisas sobre ele? Sabes o que ele precisa de ti? E hoje? Já olhaste verdadeiramente para ele? Tu és o único mundo que ele conhece. Sou a Sandra Batista, defendo e vivo a causa animal. Chegou o momento de partilhar histórias, técnicas e conhecer a linguagem que os nossos animais têm. Bora ter uma conversa de animal para animal? Hoje tenho à conversa uma família particularmente bonita. Uma família em que sentimos de imediato proteção, afeto, união, aqui sente-se o aconchego, o cuidar que existe entre eles. Hoje a conversa é com uma família, permitam-me, com uma matilha muito específica, com a delicada Célia Costa e com o criativo Pedro Vieira. Obrigada por terem aceitado aqui o meu convite. Obrigada, Ana. Por esta conversa sobre animais. Vocês têm um cãozito neste momento, certo? Qual é o vosso agregado familiar, Célia? O agregado familiar somos nós os dois, o Gabriel, o nosso filho de 8 anos, e o Bowie, que vai fazer 4, desculpem que eu sou péssima com estas coisas, exato. E o Bowie que vai fazer 4 anos, que foi uma aquisição, digamos assim, de pandemia, porque nós estávamos os três fechados em casa, confinados como toda a gente, e estava ali a faltar um elemento e eu fui a grande impulsionadora e disse, pai, acho que um cão seria mesmo aqui, um irmão para o Gabriel seria assim o mote. Mas sempre tiveram cães ou é o primeiro? A primeira vez, sim. Eu votei contra ele agora. Pronto. Em- E eu tive que usar o meu poder de sedução. O que é que tinha em ti, Pedro? Quando ela te disse que íamos ter um cão ou queria ter um cão, o que é que na tua cabeça correspondia à palavra cão? Trabalho, sobretudo, falta de espaço, portanto vivemos numa casa muito pequena e depois nós já tínhamos tido gatos antes, eu também já tinha tido gatos antes e eu sempre achei que não gostava do perfil dos cães. Precisarem de mais atenção. A minha imagem de cão correspondia um bocado a isso, ser um animal que precisa de mais atenção, precisa de andar a passear na rua e que não nos exige demasiado. E como eu sempre vivi muito tempo com gatos, para mim é solução perfeita. Eu gostava de ter um animal em casa, mas que vai assim à vida dele e tal, aparece, assim, umas festas, rovona, come e desaparece. E por isso quando vê esse cão nem pensava. Mas pronto, depois fui vencido. E hoje é a pessoa que se ele chegar cá e o Bowie não cumprimenta, ele fica, pronto, ciumento. E hoje em dia adoro o Bowie e o Bowie passa os sabões em cima do Pedro com um livro e agora são apaixonados um pelo outro. Curioso. Mas sério, eu estava mesmo reticente, não queria mesmo. Mas pela sua responsabilidade, não é? Sim, porque quer dizer, nós não podemos. Eu não sei, pronto, não sei qual é a relação que as pessoas costumam ter com os gatos. Para mim era uma coisa um bocado instrumental, que já temos um bocado de companhia. Mas os gatos têm a sua rotina e têm as suas exigências. Sei, mas E têm uma agenda muito preenchida. são assim mais, não sei, estão mais distantes, né? Tem aquele perfil menos needy, né? Como se costuma dizer. Depende dos gatos, permite-me. É. Há gatos que são muito cães. Há gatos que querem estar sempre com o dono, com o seu tutor, de um lado para o outro, exigem, querem ali dar uma patinha até para ir buscar comida. Velho, tive assim um bocado de experiência de gatos ariscos e tal. E o cão era essa coisa, essa disponibilidade. Vamos ter que estar sempre a levá-lo a passear. E vai ser um bocado pandemónio eu a comer aqui por dentro de casa, como é que vai ser? E pronto, agora é o quê? E ele é pequenino, o Bowie é Sim, ele veio, tinha... Um mês e meio? Até veio sempre mais, tinha um mês e meio. E teve... Sim, era muito pequenino. Mas a pessoa que me o deu na altura queria... Tinha a cadela em casa com os bebês e queria a força livrar-se dos cães. E eu pensei, por isto vai ser mau para o Bowie, porque está a ser afastado da mãe demasiado cedo, mas sim. bom para mim também. E é para ela também, claro. As pessoas às vezes não têm noção de quando mal nós da excelência, que não é a violência que é, porque uma mãe é uma mãe, seja ela humana, não humana. E a partir do momento que a crias, não é? A partir do momento que tu tiras, vais tirar dessas crias, elas vão sentir de falta. E às vezes acho. Não, isso sentiu-se. Eu depois
Só é a mãe, é a nossa vizinha, digamos, a dona da mãe é a nossa vizinha, e às vezes cruzo-me e tu sentes que a cadela tem aquele peso de estar sempre a parir e estou sempre a tirar os filhos, é aquela coisa, para mim é uma violência, mas pronto. Mas sim, o boy veio com 1 mês e meio. Ok. E eu tenho uma experiência completamente oposta à do Pedro relativamente a cães, porque eu sou filha única e sempre pedi um cão à minha mãe e ao meu pai, a minha mãe nunca quis. Só que há ali uma situação particular das nossas vidas em que eu vou ao veterinário e está uma pastora alemã enorme que tinha acabado de ter filhos e eu estava só com o meu pai nessa altura, no veterinário, porque era um pássaro que nós tínhamos em casa que precisou de uma consulta porque teve uma trombose. E eu estou com o meu pai, então uma pastora alemã deitada no chão, tinha acabado de ser mãe, estava lá para ser vista, não sei. E a senhora disse, eu tive agora bebés, pastores alemães, querem um? E eu convenci o meu pai a levar para casa o cão. Um pastor alemão, uau. Pronto, e a minha mãe que não percebia nada de cães, não, o cão é pequenino, nunca vai crescer. Pronto, e tive uma pastora alemã e foi a minha grande companheira, foi a minha melhor amiga. Foi dos 9 até aos meus 20 e pouco. E eras tu responsável por esse pastor alemão? Basicamente. Pronto, não. Sim. É uma altura da vida de uma pessoa Sim. em que ela precisa sair da casa dos pais, não é? E começar a criar a nossa própria personalidade. Sim. E ter um cão aí Sim. não é fácil. Mas foi, não, por acaso eu acabei por sair de casa e não trouxe a cadela porque não podia na altura. Mas a cadela eu cresci com ela, pelo menos dos 9 até. Eu saí de casa muito cedo. Saí de casa tinha 19. E pelo menos aqueles 10 anos foram muito intensos com ela. E depois eu só basicamente ia à casa para estar com a cadela. Ia à casa dos meus pais para estar muito mais com a cadela do que com os meus pais. Porque lá está, aquela coisa, tu precisas ter o detach dos pais, mas eu acabava por não ter tanto porque tinha a cadela. E tu preocupavas-te? Sim, com a cadela. Sim. E quando perdi a cadela foi duro. Foi muito duro. Quando a cadela morreu? Sim. Foi muito duro mesmo. Foi isso a tua primeira morte que experienciaste com animais? Sim. E eu lembro-me que fiquei uma semana muito em baixo. Não consegui trabalhar. Nos dois dias a seguir dela ter morrido, eu não consegui. Ela morreu já velhinha, eu tinha 17. Mas eu fiquei aquilo. Foi difícil. Um tema complexo, sim, a morte dos animais, porque é a morte do nosso companheiro. Sim. Não é? Acaba por ser a morte de quem vive connosco. A morte de alguém que partilhou a vida connosco, sim, é? Partilhámos emoções e partilhámos uma série de coisas e acho que ainda estamos, nós seres humanos, um bocadinho distantes do luto do animal, porque deveríamos ter, ao trabalhar, devíamos ir para casa, não é? Devia de haver está a faltar o termo, uma licença, sim, uma licença do luto, porque a pessoa sofre bastante. Sim. Tem que haver ali uns dias realmente de reposição. Sim. E se alguns anos atrás era tipo um cão que morreu ou um gato que morreu, hoje em dia não. É autoridade familiar. É um cão, sim, é um cão, mas faz parte da tua família. Sim, isto, para mim que cresci com aquela cadela, ela era o meu confessionário, era o meu diário. Eu chegava a casa ao final do dia e ela estava comigo no quarto e era com ela que eu falava e era a minha melhor amiga. Estava a passeios com ela na praia, sozinha. Os meus pais ficavam numa praia, eu ia, andava quilómetros com ela sozinha e era assim uma dinâmica. Ou seja, tinha uma experiência muito diferente do Pedro. Sim. E eu pensei, para mim, tu metes tudo em causa, não é? E eu pensei, não, o Gabriel, tão pequeno, eu preciso aqui eu preciso de um animal, porque eu tinha essa experiência. E como era filho único, a mesma experiência que eu pensei, não, eu preciso aqui de... Pedro tem uma irmã, é diferente, cresceu sempre com uma companhia. Sim. Eu, como cresci sozinha, que era filha única, a Duda, que era a minha cadela, tinha sido a minha companheira. E eu pensei, não, o Gabriel precisa aqui de... Eu acho que este quarto elemento, se fosse um cão, era o ideal. E quando é que o Bowie te conquista mesmo? Quando é que há aquele momento em que tu dizes, ok, este safado. Foi muito raiva. Isto que a Célia estava a dizer sobre o Gabriel foi o meu clique para ser convencido. Porque lá está. Foi saber que era o meu pedido de sedução. Não, claro, não. Não foi como sempre o meu lado pragmático e pronto, e nessa questão da duração da vida dos animais, que é uma coisa que nos assombra sempre, não é? Porque na ordem natural das coisas, nós vamos ficar sem eles. Se falhamos, que em princípio, se não nos acontecer nada de inesperado, eles vão morrer primeiro do que nós. E têm uma idade mais ou menos estimada, né? Esperança média de vida. E foi nisso que eu pensei. Gabriel tinha 4 anos. E eu pensei, se ele viver 14 anos, um cão, 15 anos,
Gabriel vai ter 19, vai crescer o tempo todo com ele. Isso vai ser ótimo. Pensei, então, bora. Pronto. E o Gabriel? Quando recebeu o cão? Não reagiu muito bem. Reagiu com muitos ciúmes. Até durante imenso tempo. Porquê? Era o irmão. Eu acho que é isso. Era o irmão. É isso. É isso. Da mesma maneira que tens o irmão mais velho que tem mauzinho e faz um bocadinho de maldades ao bebê que chega a casa, o Bowie era igual o Gabriel é igual com o Bowie. Como é que vocês prepararam a entrada do Bowie lá em casa? Para o Gabriel? Como é que preparámos? Sim, prepararam ou não? Disse que ia. Sim, exato, lá está. Como a dona da mãe do Bowie é a nossa vizinha, eu nas primeiras semanas de vida do Bowie, eu fui lá à casa ver as minhas. Aliás, ela mostrou uma ninhada de cães, eu escolhi o Bowie, que era o único malhado com manchas pretas. Eu escolhi o Bowie e levei o Gabriel comigo para escolher também. Ou seja, nós fizemos visitas quase que semanais ao Bowie antes de levar para casa. E o Gabriel envolvia-se nessas visitas? Ele ficava entusiasmado? Ficava entusiasmado, mas era no geral, não era só com o Bowie em particular. Tinha uma ninhada de cães à frente dele, ele ficava. Era aquela êxtase de estar numa casa estranha, com vários cães, porque essa senhora tem 5 Jack Russells e uma delas tinha tido bebés. Fizeram o entusiasmo todo de ir lá à casa e ver aquele aparato todo. Mas sim, houve essa preparação. Mas durante muito tempo teve imenso. Estava muito entusiasmado, mas depois quando ele vai para o território ele percebe que a mãe dá muita atenção ao cão, que ele... Então a gestão, isso é giro, essa partilha, porque realmente às vezes as pessoas entram, os pais, não é? Vamos buscar um cão, vamos buscar um gato para o filho. Às vezes é complicado esta coisa de definição para o filho, levando um bocadinho as mãos da responsabilidade, não pode ser, não é? Claro. Nós podemos tentar dar essa responsabilidade ao filho, ok, agora é um cão para ti ou um gato, mas a responsabilidade tem que ser sempre nossa, como é evidente, e depois não podemos exigir ao filho uma série de responsabilidades, porque eles não têm essa experiência, não têm essa maturidade, como é evidente, nem podemos fazer isso. Não é? Não, veio para o grupo, né? No fundo. Exato. É isso. Pronto. Embora tinha canhões de raciocínio, de género deles crescerem juntos. Mas veio não a pensar que seria o miúdo depois a ter a responsabilidade sobre o animal, né? Isso nem passou pela cabeça toda. Aliás, se tivesse pensado nisso, rapidamente reagindo também não com o cão, iria afastar essa ideia. Ok. Porque ele não reagiu muito bem, né? Parece diferente também, quer dizer, era muito pequeno, tinha 4 anos, né? Quando o Bowie veio. Porque quando o Bowie entra na vossa família, tu agarras-te também muito ao Bowie, Sim. no sentido de muita proteção. Eu sinto-te mesmo como mãe, tu és uma mãe nata, é engraçado, é a imagem que transmites, é óbvio de cuidar, dar abrigo, da proteção, curiosamente. E sinto isso que tu tens em relação ao Gabriel, naturalmente. Mas estava curiosa para saber como é que isso iria funcionar em relação ao Bowie. Como é que o Bowie poderia receber isso tudo e depois, igualmente, invadiste de certa forma esse espaço do Bowie da mesma maneira, invadiste num bom sentido, de cuidar, de abraçar, de dar colo, como ao Gabriel. É muito gira essa perspectiva e o Gabriel não achou piada. Sentiu-se, como qualquer irmão mais velho se sente. Mas foi mesmo. E foi mesmo por ele sentir que a atenção não estava toda canalizada nele e estava ali. Havia Os truquezinhos que vocês conseguiram fazer para, aos poucos, ele perceber que o lugar dele não estava em risco. Isso é dizer, diariamente lhe dizia, não tens que ter ciúmes do Bowie, porque esta casa é tu, isto é tu. Quer dizer, acho que verbalizei isso várias vezes, não me lembro, mas acho que disse. Nem explicava-lhe o porquê. Mas aquela questão da repreensão, porque tínhamos medo que ele fizesse mal a Bowie, a verdade é essa. Ok. Afinal, de um miúdo pequeno pode ter uma ideia triste, né, de repente. E estávamos sempre a tentar fazer essa profilaxia. E depois era esta coisa, ninguém está aqui em disputa. Tens o nosso filho na mesma e viemos aqui juntar outro elemento à família e ele não está a disputar nada contigo. E dizer-lhe o privilégio que era ele poder crescer com um animal em casa. Não é? Que há crianças que não têm animais em casa, que queriam muito e não o têm. Pronto. E que magia é esta que os cães têm de nos transformar melhores pessoas? Conseguem explicar isso? Porque é isso que me estás a dizer, não é? Esta coisa de. A vossa preocupação de terem um filho para crescer, e terem um cão que possam crescer os dois. Porque realmente há esta magia que os cães têm. Não sei explicar bem.
que nos torna melhores pessoas, naturalmente. Eu acho que os cães dão-nos um amor completamente. Não há qualquer interesse. Quer dizer, lá assim, estou só para esperar que lhe diga, pelo menos o Bobby está sempre à espera que lhe diga comigo. Mas É muito goloso, o Bowie. é muito. É. É muito. Eu acho que ele só pensa em comida, não. Eu acho que ele comeria até cair para o lado. Deixa-me só perguntar-vos outra coisa. Vocês, antes de terem um Jack Russell, sabiam o que era um Jack Russell? Eu estive a ler um bocado. Foi à morte, foi mesmo assim, foi peito às valgas. Percebi, e não percebi que ia ser intenso. Sempre não percebo nada de marcas de cães, sei lá, não sabia, não sei. Claro. Não sei distinguir os cães, quer dizer, alguns assim evidentes sei que é um pastor alemão e um dálmata, o resto eu não sabia nada. Os cães têm personalidade Pois. única. E depois São indivíduos, mas são indivíduos. com raças, outros não, não é também, que são diferentes. Infelizmente ainda há raças usadas. Um dia que isto poderá ser, ou não, és cada vez há mais raças. Foi. E isso vai nos levar para um lado de criadores e tudo mais, que infelizmente é uma indústria que Sim, sim. não deveria. Aliás, isto é a minha posição pessoal, completamente contra a comprares uma vida. Acho que nenhuma vida deveria ser trocada por dinheiro, em boa verdade. Mas isso é a minha perspectiva de vida e de respeito e dignidade perante a outra vida, independentemente da sua raça, cor, tamanho ou espécie. Portanto, se já ando aqui a fazer uma luta no lado humano há muitos anos, então quando vou para o lado do animal, na minha cabeça o lado humano já está todo ele resolvido. Não está, eu sei. Aliás, foi só o contrário, não é? Nos tempos que correm, infelizmente as coisas estão a ir um bocadinho mais para o outro lado. Mas às vezes o falar de animais e estarmos com animais, eu acredito, eu sinto isso em mim, humaniza-me. Eu fico muito mais humana quando estou em contacto com os meus animais. Tem um efeito curioso, de facto, porque eu acho. Eu não sou tendencialmente uma pessoa muito emocional, pelo menos exteriormente, e o Bowie veio trazer uma dimensão diferente, porque acho que tem a ver com isto, esta dedicação cega. Havia uma piada do agora, recentemente falecido Pinto da Costa, que disse a alguém, já não me lembro quem, se calhar vou parafrasear isto e não dizer exatamente o que é que ele disse na altura, mas disse qualquer coisa deste género. Se nós agarrarmos no nosso irmão, no nosso pai, no nosso sobrinho, seja que for da nossa família, ou enfiar-nos na mala de um carro, amarrado, e fecharmos a mala do carro e deixarmos 4 horas lá dentro, quando ele sair lá dentro vai querer partir-nos a carne. Se fizermos isso com um cão, ele sai vendendo das mãos. E de facto está aqui, claro que é uma caricatura, mas há aqui esta dimensão, esta cumplicidade, pronto, e acho que nos torna melhores, sim, que nos torna melhores. Nos mais emocionais e mais atentos, acho. Independentemente daquilo que a gente lhes faça, eles têm um amor verdadeiramente incondicional. É isso, sim. A entrega. Como é que isso se explica? Deve haver uma razão, se calhar, biológica para isso, não sei. Mas o bonito é ver a reação depois que isso tem nos amantes, porque é isso. Eu jamais. Eu nunca pensei que o Pedro ficasse tão apaixonado pelo Bowie e hoje em dia ele é mesmo. Apaixonado. Sim, sim, sim. E se nós vamos de viagem, ele é capaz de ser o primeiro a dizer: mas temos de ter atenção por causa do Bowie. E coitado do Bowie. E pensar: mas afinal vai ser. Não ainda não, nas vossas férias. Quando vocês vão de férias, como é que fica o homem no meio disto? Vai contar felizmente. Sim, vem connosco. O que tem acontecido agora sempre. Também não temos ido para fora, fomos só, desde que o temos, só tivemos 4 dias fora no outro país. Fomos viajar de avião e ele ficou entregue a uns amigos nossos que têm uma cadela. E eles ofereceram-se para ficar com ele e ficou na casa deles e foi assim tudo bom. E ele fica bem, igual os cães. Ficou Sim, faz bem. foi de comida, foi um saco inteiro de comida assim às escondidas, deixei comer num saco inteiro de comida. Um dia eu acordo e essa nossa amiga manda-nos uma foto do tipo: será que ele vai ficar bem? Que ele comeu a ração inteira da sushi. Tu verás férias por aqui, os sítios onde nós costumamos estar, ele vai connosco. É isso, temos essa possibilidade. Essa hipótese. Nas férias daquelas clássicas do verão de irmos para a praia, a casa onde nós costumamos ficar, dá para levá-lo, já continuamos a ir para o mesmo sítio, temos jardim, e acho que é a altura do ano que ele deve ser mais feliz. E depois temos um refúgio no Alentejo, levamos-no sempre connosco e ele fica lá também, feliz e contente de levar a cavalos. Sim, só. Ele e o Gabriel vão fazer passeios chanzões. Quero que eu fazia. Explicar. A característica do Jack Russell, right? Para já, os primórdios dessa raça é um cão de caça. Portanto, cão de caça é cão de tribo, de matilha, não é? E de ação, permanentemente em jogo. Portanto, precisa de ter um estímulo mental permanente. São cães de serviço. Como qualquer cão de serviço,
Às vezes é doloroso para pessoas que estão a viver em cidade, teres arcabouço e teres e teres horários em que te permitam passear o cão, mas não é só passear o cão, não é? Às vezes É um estímulo, sim, sim. sim, é dar o estímulo, não é? Porque às vezes as pessoas, ok, eu passeio 2, 3 vezes por dia, mas às vezes não é o suficiente, porque o passear só de ir à rua a fazerem 2 xixis e fazer as necessidades e virem para casa não é suficiente de maneira nenhuma. Não é isso que o cão precisa. Ou precisa, é como uma criança, tu não vais deixar uma criança fechada em casa e quer dizer, passear com ele 1 vez ou 2 vezes por dia. A criança vai destruir-te a casa toda e vai ficar aos gritos e rabugenta e uma birra imensa. E o cão vai fazer isso também. As pessoas não entendem, às vezes, quando chegam a casa depois de um dia inteiro, sem o cão ir à rua, chegam a casa, têm o sofá destruído, têm uma série de coisas destruídas. Não é por mal, eles não fazem aquilo por maldade. Eles não vão destruir o sofá. Olha, agora fiquei aqui, eu vou castigar. Vou-vos castigar porque era para se vai ruir. Isto para vos perguntar, tiveram muitas coisas estragadas ou não? Ao início, foi só ao início. E teram coisas dele. Rui à sua própria cama ali. Gabarito, não, isso só funciona. Pois, ainda hoje em adulto. Assim, a caminha dele está durante o dia, né? Aquelas coisas redondas, ele destrói sempre. Redondas não, que eu vi a vossa caminha. Aquilo tem formato de osso. Essa está no Alentejo agora. Não vai ser, está lá no cheio de muitas coisas. Está redondo, Ok. estás relativamente pouco de sim, estás a esfarelar outro aos poucos. Mas são as coisas dele. Sim. Sim, Foi uma vez que eu torrei umas botas, mas acho que era porque era o cheiro. Exato, exato. Aí eu pensei, boi, vai para fora de que acabar. Não, mas foi totalmente inesperado. Não sei porque é que ele fez isso e nunca mais fez. E ele tem assistentes ao dispor dele, né? Mas por alguma razão ele foi. Até nós temos o sótão e o dono, né? A parte dos livros estava em cima e ele foi lá acima e agarrou naquilo e destruiu um bocado aquele livro. Não sei, pronto. Nunca acaba no cheiro, não sei. Pois. Isto foi a única vez. Não, eu realmente não costumo roer outras coisas. Se vocês tivessem que partilhar, ou soubessem de alguém na mesma circunstância que vocês, precisavam de adotar um cão, também tinham uma criança, que conselho ou sugestão vocês poderiam dar a essas pessoas? Eu acho que era fazer. Eu acho que isso é a única coisa que eu acho que se fazia diferente agora. Fazer uma introdução à criança como se fosse realmente vem entrar um elemento que vem entrar na dinâmica da família. Explicar mesmo, porque eu acho que isso pode ser, pelo menos para as crianças, mas também depois tem a ver com a reação da mãe da casa. Eu acho que, como eu devo ter dado demasiada atenção ao cão, eu acho que ele se sentiu mais por isso. Das duas, ou tentar não fazer isso, não cair nesse. Não sei, que é para a criança ver aquilo como uma coisa mais leve, mais tranquila, mais natural. E se calhar não como uma chegada de um bebê, que acho que foi um bocado isso que eu fiz, como também tinha a minha história por trás e lá está, desde que tinha perdido a dúvida nunca mais tive cães. E tinha sempre esse sonho de voltar a ter um cão. Tinha tido gatos, nunca tive. Eu sabia ter que ir. Pois esse sonho, porque senão ela não. Não, e havia, só que eu pensei, se calhar um dia quando tu for idosa, arranjo uma companhia de um animal para terminar os meus dias. Para enganar, Pedro. Completamente. Completamente. Que característica é que o Bowie tem que tu te revês em ti? Entusiasmo, acho eu. É que ele vem mais. Mas aquela inquietação permanente eu revejo um bocado nisso. Que engraçado. Porque eu tenho um bocado dessa questão, um bocado do horror ao vazio e de querer sempre fazer alguma coisa. E o caso dele era passar o dia todo a correr atrás do saco de bolas de ténis que nós arranjámos um fornecedor, um dealer de bolas de ténis. Mas passas-me a contacto. Mas eu revejo um bocado nessa agitação, não fisicamente, não é como é óbvio, mas aquela inquietaçãozinha, acho que nós partilhamos essa característica. E a ti? O que é que vais buscar? Que característica é que tu te revês no teu Bowie, Célia? Acho que o lado protetor dele. Ele tem que estar sempre ali a tomar conta de nós e a ver que está tudo. Estamos todos juntos, está tudo bem, está tudo certo. Um ou outro, ele está sempre a seguir alguém Sim. durante o dia. Não tem um preferido? Acho que não. Acho que não. Há fase em que sou eu, há fase em que. O Gabriel costuma ser o preferido. O Gabriel não costuma ser entre nós os dois. Isso é normal. Se é criança. São sem ser. Porque as crianças, como têm movimentos mais erráticos, como têm uma maior instabilidade,
Sim, não é? Por muito estáveis que sejam, mas serviços logísticos que são, os cães normalmente não gostam disso. Não gostam. Não sentem estrutura, Sim. coerência. E então eles vão para o lado da coerência, não é? Portanto, onde é que está aqui uma coisa que fique sempre. Mas ele, se nós estivermos em casa, quer dizer, quando paramos, ele depois acaba por deitar-se ou em cima de nós, se conseguir. Se não conseguir, estar em cima porque o afugentamos, fica na caminha dele a olhar para nós. Então, nós estivermos a circulação dentro de casa, vou à cozinha e ele, ou ela, se ele vai para a cozinha e ele vai, não sei o quê, eu vou tomar banho, meto-me no polibay e ele fica do lado de fora a aceitar. Sim, sim. Ele está sempre a tentar observar alguém que esteja com ele dentro de casa. Tu ficaste com maior consciência animal desde que ficaste com o Bowie? Ou não? Ou a tua consciência animal está somente no Bowie? Ou dás por ti, estás na rua, passares e veres um cão e estás a olhar para o cão, coisa que se calhar nunca te... Sim, isso sim. Consciência, sim, a questão da consciência não, talvez não muito. Ok. Isso é um assunto que me assombra um bocado. Como assim? Porque faço a dieta portuguesa normal, Ok, a nível de alimentação, acho que comer todos os animais que se costumam comer por aqui e não caço nada nisso, ou quase nada. E animais de entretenimento? Acho que não. Teve circos com animais, monitaradas. Preferia que não existisse, Ok. na verdade. Mas se me perguntares também, acho que deve ser proibido, acho que a parada deve ser imediatamente proibida, eu diria que não, acho eu. Porquê? Porque isto, não sei, porque o que eu gostava era que isso morresse naturalmente. É que chegássemos a uma fase que as pessoas pensavam, isto faz sentido, não vamos ver isto. E aquilo ficava deserto. Claro que às vezes tem que se impor. Sim, mas para isso, desculpa, mas para isso terias que dizer à pessoa para sentir da mesma maneira como tu sentes. Sim, com sempre. Se quiser, sabia não. Eu tenho estas tensões com as questões dos animais sempre, com a alimentação, e lá está, porque é que tenho este relacionamento tão próximo com o meu cão e não hesito em comer costeletas, polvos, chocos, coelhos, etc. Animais igualmente sencientes, que têm capacidade de sentir a dor e Ler coisas sérias sobre isso, do que sei que vou sentir culpa com isso. Eu nem sequer vejo aquele documentário da inteligência do polvo. Mas vê. Porque eu tenho imenso medo de ver E? e penso, eu não posso ver, eu posso mesmo. Ir a casa da mãe e não comer o povo que a mãe faz com a pirra. Para uma sair uma... Já sabes para onde? Mas nós temos, eu tenho estas coisas no calma, mas não temos comportamentos ideais nunca em nada. Não é? E eu sei que isto também não o é, e às vezes sinto-me um bocado dividido com estas coisas. Olha, por exemplo, agora não sei quando é que vamos ser vistos e ouvidos, mas agora há poucos dias, antes de estarmos aqui a falar, a cidade do México proibiu as tornadas no México. É uma tradição enorme. E eu vi aquilo e pensei, olha, boa. Se calhar Lisboa também devia fazer isto. Devia fazer. Portugal. Mas também não problematizo muito estes temas. Mas claro, desde que o Bowie veio, com os gatos realmente isso não estava tão presente na minha cabeça. Mas queria-me esta coisa que é que não daria mais sinutas, não? Bem, de facto, e como indústria alimentar. Mas depois somos super protetores e carinhosos com determinados animais, que são poucos, né? E até que ponto nós, seres humanos, temos esta presunção, peço desculpa pelo termo, de achar os deuses na Terra, ou o diabo, porque acho que isto é um inferno para os animais, de podermos usar como a gente quiser nos outros, sem respeitar rigorosamente nada as necessidades e as capacidades de cada um. Fica a pergunta no ar, porque depois é muito difícil, claro. Mas é através do nosso cão e do nosso gato, e tartarugas e tudo mais, que realmente o respeito e a consideração pelo outro, que não pensa como nós, não tem as necessidades que nós temos, mas que também tem uma linha de raciocínio. Tem a sua linha de raciocínio, não é? Faz com que Acho que tenha a nossa consideração. vemos algum envolvimento emocional com o animal que isso acaba por brotar na nossa cabeça, acho eu. Não é? Não sei. Também quer dizer, não quer dizer que isto seja universal, mas diria que acho que a tendência será essa, acho eu. De facto, é alguém depois um convívio que dá que pensar. Há quem, o Peter Singer, um filósofo, que escreveu a Libertação Animal em 1970,
nos anos 70, ele sempre disse que o século XXI seria realmente um século, o movimento da libertação animal. Agora não sabemos se é um animal ou um humano. Exato. Com este processo todo. Ora, muito bem. Então, e olha, diz-me outra coisa. Mas em relação ao Gabriel, qual é a característica que achas que o Gabriel vai buscar ao Gabriel? Só para rematar aqui a... Eu acho que diria também a intensidade, aquele frenesim toda a hora. Sim. Eles só relaxam quando estão a dormir, porque quando estão acordados eles estão sempre com uma energia. Acho que é isso, acho que é energia. Acho que é... Alguma vez sentiste necessidade de teres que chamar algum, não digo treinador, mas um especialista de comportamento animal que se junte? Logo ao início, quando percebi a reação do Gabriel para com o animal, para com o Bowie, fiquei assim um bocado... E também percebi que o Bowie era... Mas lá está, mas eu também associei isso ao facto de ele ter saído muito cedo da mãe, de ser assim mais... Tanto a raça como ao facto de ter saído cedo mais da mãe. Mas foi pouco tempo. Ele esteve connosco 2 semanas? Uma semana? Foi pouquinho. Foi logo no início, quando ele começou a ir à rua, eu tive umas quantas consultas com ele, encontros com ele e com o Bowie, e pronto, depois achei que nós conseguíamos gerir a coisa, não valia a pena estar a pôr um outro elemento assim, sim. Sim, porque o Bowie educado não é nada, dorme no meio de... Aliás, ele manda na nossa casa, às vezes ele manda na nossa casa mesmo. Nós estamos deitados na cama e muitas vezes é o Bowie que manda nós fora. Estou a falar sério. E às vezes tu vais-te embora porque não consegues mais estar ali porque já estás desconfortável. E vais para o sofá da sala e olha, ele que fica ali com o resto da matilha. Ele assume uma posição de pessoa, deitado de cabeça de lado no fora. Temos fotos que provam. Sim. Ai, eu quero essa foto. As suas fatas. Ou do género, tento evitá-lo e ponho de costas para ele, mas ele vem põe-me as patas nas E costas. começa a empurrar-te. Eu começo a entender melhor o Gabriel. Então, às vezes há o Gabriel no meio disto tudo. Sim, também. Muito. Mas eu também pensei um bocado, ok, o Gabriel temos que estar sempre em cima dele o tempo todo, aquela coisa, a educação, os pais, a preocupação. Eu não vou estar a fazer isto com o homem, deixa-o ser mais, pá. Sentamos que ele não ataque pessoas, que não, Sim, isso é uma fase. não anda a roubar coisas, quer dizer, eu roubaria comida às pessoas, como já fez várias vezes na rua. Vamos tentar assim um mínimo de civilização, mas de resto deixa-o. Acho que há uma certa disciplina, não há de doce. Ele tem muito pouca. Muito pouca. Agora tem algumas coisas. Às vezes são dedinhas até, porque se uma das coisas que ela me disse para me convencer foi: não, porque estes cães, este Jack Russell, eu não sabia nada, são cães muito inteligentes. Eu estive a ver que eles podem aprender até 200 palavras É verdade. e vamos conseguir comunicar com ele e tal. O Rui deve reconhecer para aí 7 ou 8. Pronto, mas que dá para funcionar com ele, anda cá, não sei o quê. Mas criança sabe ler. Se calhar, não é? Exatamente. Pronto. Não subestimos lá. E eu gosto, nós, quando estamos assim numa zona mais ou menos tranquila do bairro, e depois há um lado de igreja muito grande, e pronto, eu gosto de levá-lo sem a trela e vai bem. E também tem que atravessar E ele pode skate? as duas estradas, reage quase sempre bem, Quase sempre. Bem. mas tem um problema Com cães grandes. com cães maiores do que ele, que se assanha contra esses cães com alguma frequência. E eu disse, eu tenho um bocado de medo. Porque às vezes ele tem mesmo noção do perigo. Ele é demasiado fanfarrão com cães grandes. Mas eu vejo, se eu disser, se ele tiver a farejar qualquer coisa, de comida, claro, né? Isso vai afastar para a estrada, se eu disser, anda para o passeio, ou bem. Pronto, e essas coisas, como tendo assim um mínimo de funcionalidade, ok. O resto deixam. Essas ordens, vamos expor aqui com as pessoas, é óbvio, são as mais importantes, acabam por ser mais importantes, as mais funcionais. É mesmo. É preciso, é necessário que ele não passe uma estrada. Sim, sim. Agora, o resto não me preocupa. Vai-se dar a pata, se senta, se deita. Não, isso. Não foi. Tentámos isso, exato. É isso que ele diz que ele não é muito inteligente. Nós tentámos isto dar pata e ele não dá pata. Dá cá a pata, ele não dá, depois eu agarrava-lhe na pata, depois existia. Pronto. Para te pôr então uma coisa engraçada, é tu coisa um biscoito numa das mãos e fazer aquela coisa como aos miúdos, depois metes as mãos atrás, depois e onde é que está? E depois metes as duas mãozinhas e ele, com o cheiro, não é? Porque este tem um olfato muito apurado, cheira uma mão, cheira a outra. Só que estas mãos já estão resultadas com o cheiro do biscoito, não é? Pois. Então vai ficar ali um bocado baralhado, mas quando acerta, ele vai ter tendência a fazer pôr uma pata ou um focinho. Aí, E sendo tu abres e agir, é um chave engraçado.
Roubado, tirado, exatamente. Isso não vai buscar os biscoitos da Gabriel, mas Sempre fiz passar vergonha, a mim já pelo menos umas 3 vezes, vergonhas épicas de roubos de comida na rua. Coisas, houve uma vez que eu estava a tirar-lhe a bola, mas está, né? E ele estiver com a bola, normalmente ele torna-se mais agressivo, um bocado territorial com outros cães quando está com a bola. Porque a bola, pá, é uma coisa da posse mesmo, ele adora a bola. adora. E ele reage mesmo muito mal se vier outro cão aproximar-se da bola dele, ele reage super mal. É tipo um cigarrito. Não tinha ramo dele, É mesmo. só vício. Eu nunca pensei que ele dispersasse a atenção quando estávamos com o bola. E há um dia que eu estou a tirar-lhe a bola, e ele estava a fazer aquelas corridas sucessivas, e de repente, no trajeto de regresso, havia um banco de jardim e as pessoas que estavam em bancos de jardim estavam sentadas de costas para mim. Eu tirava a bola por cima e ele ia, e de repente ele larga a bola e vai cavalgar a ideia, são as pessoas, e atira-se em voo. E eu fiquei, pai. Do que é que tinha acontecido? Era uma velhota com a neta ao lado. E quando ele estava a voltar, a neta tirou um coração com chocolate da mochila da escola e ele foi e voou. E tirou. Eu vou comer um coração para o chocolate. E depois eu tive assim aquele ping automático. Se ela uma vez dizer, o veterinário diz que ele não pode tocar a chocolate, que ele pode morrer com isso. É tóxico, sim. Fui a correr. Esse tipo de desenho animado, não é? Tentar agarrar-lhe a boca e então consegui tirar bem um terço. E ele a mastigar o resto. E depois ainda ligámos ao veterinário. Ele disse: é só estar atento. Se há alguma coisa fora de normal agora à noite, pronto, não deve ter sido quantidade suficiente. Tem que fazer assim. Sim, é tóxico, mas não tem que ser. Se vai esquecer lá. Sim. Bem, do tamanho do cão, não é? Mas não é esse caso. Sim, já também roubou uma vez uma torrada da mão de uma pessoa que estava numa esplanada, lá, num café do bairro. Sim, em férias com amigos. Nossa amiga comeu uma torrada, ele vai em voo e saca a torrada e vai à vida dele. Pronto, isto é. Muito chico nem a zero. Isto é... Mas também não andamos em cima disso. Depois vocês não vão ver, não. Exato. Eu acho que a folha bem pensante. Sério, porque é mesmo, é obsessivo. Às vezes fico a pensar, e se nós fizéssemos uma experiência e deixássemos comer tudo o que ele quisesse, o que é que ia acontecer? Será que ele estourava, tipo cartoon? Ou fazia tipo o hamster, que eu ficava ali, podia pôr assim tocazinhas e Ele não pararia. Pão, fruta, há coisas que eu acho que ele não pararia de comer. De uma obsessão saborosa. Com maçãs, fica doido com maçãs. Uma coisa. Vou dizer qual é a coisa que eu fiz errada na disciplina da comida, logo de início. Não sei se tem ração ou menos e eu fico com. Eu só como ração. Depois é isto: estamos a fazer uma sopa, damos da casca da cenoura, damos-lhe o tal da couve. Sim, descobrimos que ele gosta mesmo de cenoura. Eu, quando fiz a sopa na semana passada, ele comeu meia cenoura. e é bom. E maçã, Não, sim, adora. É mesmo. é muito bom. Vosso cão é feliz, certo? Eu acho que ele é muito feliz. Diria que sim. Mas lá está, vivemos numa casa pequenina, Sim. espaço limitado e tal. Mas acho que sim. Há pouco perguntava, essa foi uma das razões. Não era o Jack Russell em particular, era um cão pequeno, que eu não tinha a experiência de ter uma cadela grande e sabia o quão isso podia ser. E também não cresci numa casa assim muito grande, também vivi sempre no centro de Lisboa, também não era uma casa assim enorme. E eu sabia o quanto isso podia ser ali, podia incomodar um bocado. Pensei, não, tem que ser um cão mais pequeno, que é para não ser aquela. Porque tinha muita memória da minha mãe estar sempre a queixar, sempre o queixume de que ela é enorme e o trabalho que ela dá, e depois ter que ir de viagem connosco. Eu lembro que ia fazer viagens para o Alentejo e o banco de trás era ocupado por mim e pela Duda. Era eu, na altura ainda não havia aquela coisa dos cintos. Né? E então eu deitava-me e aquela dava em cima de mim e aquilo ocupava ali o banco todo. E como isso me trazia assim, algumas memórias menos boas, pensei num cão assim pequenino, mais portátil e que seja uma boa companhia. Mas ainda não. Mas ainda não bastante. Porquê? Porque a conclusão que se vai chegando é que os cães têm a ver com a energia, têm. Como as pessoas, qualquer animal, energia alta, uma energia baixa. E às vezes os cães pequeninos são aqueles que têm energia mais alta, inclusive. Sim, é como a professora Almina, não teve nada a ver a experiência, ela era super tranquila, não tem nada a ver com o Bowie, nada. Por norma, um pastor dedica a vida ao outro, não é? Escolhe uma pessoa, segue aquela pessoa e pode viver num pertinho. Sim, ela está ali os metros quadrados, porque o que ela quer é estar mesmo nos teus pés. Mas a maior parte dos os cães, em boa verdade, eles querem ficar mesmo ao pé de ti. Podes viver em 2 hectares, eles querem estar ao pé de ti. Sim. Pronto, eles depois querem é que tu faças exercícios e que funcione uma série de coisas, de atividade, para eles não ficarem loucos, não é? E de estimular, e para ficarem calmos.
Curiosamente, eu tenho 14 cães neste momento, em que 11 estão dentro de casa. E dentro de casa ninguém pode brincar. São regras de ouro. Ok. Ninguém pode brincar, não pode haver grandes excitações, até porque tenho uma cadela com 66 quilos, portanto era impensável se ela ficasse entusiasmada dentro de casa, mas que varria tudo, e desde-me com um que tenho 2,5 kg. Portanto, era impensável. Lá está, mas é possível, e são todos resgatados, portanto, eles quando vêm, há regras, há disciplina, e efetivamente tu consegues fazer isso, consegues criar isso. Tem a ver com coerência. Pois. Consistência e fazeres sempre da mesma maneira, sempre da mesma maneira. Tu, claro, quando há brincadeira, vamos para o pátio, vamos lá para fora e há brincadeira. Agora, dentro de casa, ninguém vem assim muito entusiasmado, porque não pode ser mesmo, não é? Mas pronto, Sim, nós estamos a dizer que ele é indisciplinado, mas ele em casa há coisas que ele já sabe que não faz e pronto. Sim. Que é uma inquietação própria da raça. Agora, mas eles próprios são para as crianças. Eles vão também excedendo-se sempre ao nosso limite, não é? De onde é que já de estar, não é? De onde é que a gente pode abrir mais um bocadinho. Estamos a frigorífico e pode vir ali mais qualquer coisinha, é só uma cenourinha, não é? Olha, não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre animais, sobre o vosso cão, esta minha conversa. Eu queria mesmo muito conversar com vocês e passar muito este vosso tema de realmente um cão e de alguém, como tu, Pedro, teres recebido um cão na tua vida e nunca pensaste em ter um cão. Não. Eu acho que essa é que é a mesma magia dos cães. Tem muita curiosidade. A nossa agitação é cão, não é? Pronto. Porque toda esta agitação, mesmo aquilo de que nós nos queixamos no dia a dia, também acontece com os meus. Eu às vezes vou-me embora com o Gabriel e com o Paulo para o Alentejo e o Pedro fica sozinho e ele sente falta desta. E eu acho que isso é. Sim, agora há poucos dias tive que ir numa coisa de trabalho ao Algarve, dormi uma noite fora. Mas ele é do geral, não tem só a ver com ele. Mas aquela coisa do silêncio é profundamente perturbador. Aquilo que eu estou sempre a achar, mas é que eu não está a fazer isso, eu só queria ler aquilo, E depois de repente entras num vazio. Eu nem consegues ler. Foi uma coisa estranhíssima isso, porque depois há uma certa dependência também, acho eu. Há uma coisa qualquer química, cérebro, faz parte do teu contexto agora é aquele, né? Pronto. Já não consegues ver a tua vida de outra maneira. Não. A tua vida é esta, não é? Escolhida pela Célia. Grande Célia. Olha, para rematar mesmo, a última pergunta que eu vos queria fazer. Se o vosso Bowie falasse, o que é que ele dizia primeiro sobre ti, Célia? O que é que ele diria sobre ti? Faço ideia. Eu pensei sobre isso. Reclamava? Iria reclamar? Acho que reclamava porque é que eu não lhe dava ainda mais comida. Acho que era reclamava e depois assim agradecia. Acho que fazia ambas as coisas. E para ti também, Pedro? O que é que ele diria sobre ti? Não podemos ir correr mais um bocadinho. Acho que é isso. Porque é que és tão preguiçoso, não passas mais tempo comigo na rua. Acho que tinha um bocado a ver com isso. Ou se calhar desafiava-me. Porque se calhar partilhamos outra característica, além da inquietação, que é a curiosidade. Porque ele está sempre, muitas vezes lá está quando farejar coisas de comer. Acho que ele é bastante atento. Não sei se tem a ver com essa dimensão de ser uma raça de caça. Ele faz aquela coisa, eu acho sempre super cómico, eu faço isso inúmeras vezes, mas eu rio-me sempre, que é quando qualquer coisa desperta a atenção no ele levanta uma pata. Fica assim. Faz sempre aquela coisa, dá atenção. Quando eu estou em caça, não é? E quando há uma coisa que lhes chama a atenção, eles tentam ficar imóveis. E ele tem, né? Tem essa memória, né? Ancestral, imagino, né? Da genética, de fazer essa coisa. E tentar armar ciladas aos pomos também, acho tudo hilariante. E por isso acho que eu me ia desafiar a brincar mais com ele. Acho que era isso que eu me diria. E o Gabriel? Não sou divertido. E o Gabriel? O que é que tu achas? O que é que vocês acham que o Gabriel, o que ele diria sobre o Gabriel? Porque é que este miúdo não me deixa em paz? Para já, acho que ainda seria um bocadinho assim. Pois. Porque ele está sempre. Ela agarra nele no chão e começa a rebolar com ele. E começa isso chateia, claramente. Ele sim, ele está sempre a tentar. Quando interage com ele, é sempre assim com um twistzinho de moléstia. Se não fizer isso. Mas houve um dia no Alentejo que o Bowie ficou desaparecido para aí uma meia hora e aí eu percebi quão o Bowie é importante na vida do Gabriel. Eu nunca vi o Gabriel tão preocupado na vida. E chorou, descompensou mesmo. Pois foi. Passei. Pronto. É isso, o Bob ficou na rua porque ali praticamente não há trânsito e ele já sabe perfeitamente onde é que é a casa, uma vila pequenina, e deixá-lo ir, né? Quando ele em Lisboa não fazemos fazer isso. E ele ficou em casa de uma vizinha. Agora, estamos uma hora. Sim, ficou em casa de uma vizinha. Fora de casa uma hora, que já é. Porque ele logo, ao fim de 10 minutos, aparece.
Se uma aflição tão grande, que o animal desaparece. Então, não volta. E depois, e agora o que é que fazemos? E então, dividimos, né? Eu disse, olha, eu fico em casa, se ele aparecer, estou aqui a abrir a porta. E assim ele desceu com o Gabriel com o carro para dar uma volta maior à vila. E depois, vindo do nada, por acaso coincidiu. Eu estava a voltar para casa na altura que eles tinham terminado a volta à vila e o Gabriel já vinha perante dentro do carro. Não, e com tal coisa, a culpa foi minha, porque eu não devia ter feito mal aquilo naquela altura. Isto é essa judeco-cristã que tu Exato. não consegues guardar. Exato. Olha, foi um gosto. Tive um gosto imenso de falar com vocês. Obrigada por este bocadinho. E cada vez mais. Vamos saber mais. Obrigada. Obrigada. E assim terminamos este episódio do podcast Eu Animal. Com a Célia e o Pedro percebemos que o Bowie não foi apenas um cão que chegou, foi um encontro que abriu corações e aproximou mundos. Para quem sempre teve animais, é um amor bem conhecido. Mas para quem nunca teve, pode ser o começo de tudo. Obrigado por terem estado desse lado. Encontro marcado para o próximo dia 26. Todos os meses, nos dias 26, lanço um novo episódio. Até lá, vou partilhando no Instagram e no YouTube pequenas histórias com os nossos animais. Conto contigo. Tudo isto porque a vida animal humana e não humana importa. Até dia 26.